A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus no dia de hoje. Vamos ler em Mateus capítulo 17, a partir do versículo de número 14, que diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se-lhe de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Traz-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Esse texto da Palavra de Deus, para falarmos um pouco a respeito do jejum. E nós estamos aqui diante de uma colocação do Senhor Jesus Cristo. Creio que ele, quando veio do Monte da Transfiguração, a gente vê pela narrativa bíblica que, quando ele foi para o Monte da Transfiguração, ele levou consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses 3. E quando retornaram, a sequência da leitura desse texto diz que um homem correu em direção a Jesus Cristo e pediu-lhe que ele lhe ajudasse, porque o seu filho, ele vivia atormentado por um espírito maligno que muitas vezes o lançava no fogo e muitas vezes nas águas. E o Senhor Jesus Cristo disse: vocês são uma geração muito má, muito incrédula. Será que é preciso eu estar com vocês todos os dias? Eu não vou poder estar com vocês todos os dias no sentido físico, tá? No sentido físico. E o Senhor disse assim: tragam o rapaz. Aí trouxeram esse moço perante o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia nos diz que ele repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E o jejum, meus queridos irmãos, ele não é para nos tornar um super crente, não é para isso. O jejum não é para dizer que eu sou mais santo do que o meu irmão, e nem é para me tornar mais poderoso. Não, não é para isso. O jejum é para amortecer a força da nossa carne e o espírito prevalecer, ou o espírito ficar mais forte. Então o jejum não quer dizer que, se eu jejuar muito mais do que o meu irmão, eu seja mais forte do que ele. Não é isso. É justamente para amortecer a força da carne. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, lá no capítulo
de número 5, e o versículo 17, ele diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Há uma luta intensa, diária, da carne contra o espírito, e o espírito se opõe à força da carne. Então, Paulo está dizendo que a carne, ela tem muitos desejos, ela quer fazer muitas coisas que o espírito não quer, e o espírito quer fazer aquilo que a carne não deseja. Então, Paulo, escrevendo essa carta, ele diz que há esse embate, essa luta constante da carne contra o espírito, e o espírito se opondo às forças da carne. Então, o jejum, ele vem para enfraquecer a vontade da carne, enfraquecer os desejos da carne, e o espírito se apresentar com mais liberdade na vida do cristão, na vida daquele que pratica o jejum e a oração. Então, a Bíblia nos diz que desde aquele momento, aquele menino ficou curado. E os discípulos se aproximaram de Jesus Cristo e perguntaram por que ele, os discípulos, não puderam expulsar o espírito maligno que estava na vida daquele rapaz. Aí Jesus Cristo disse assim: é por causa da fé de vocês, que é muito pequena. Vocês não têm fé suficiente que isso possa acontecer através da vossa vida. Então ele diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Uma sementezinha pequena, muito miúda, mas que ela, quando é semeada, ela produz uma hortaliça, uma árvore que pode aninhar os pássaros sobre as suas folhas. Então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas se tiver fé. Aí nós começamos a perceber que a nossa fé é muito miúda, é muito pequena. Ela não desenvolveu o suficiente para que possamos agir e libertar essas pessoas através do poder de Deus na nossa vida. Então, o Senhor, nesse ensino, diz para os discípulos que esta casta, ele diz esta casta, ou essa casta de demônio, ou essa raça de demônio, ou essa qualidade de demônio, ele só pode ser expulsa através da oração e do jejum. Agora, hoje nós vemos muitos que querem fazer jejum e criar alguns tipos de jejum que não condiz com a palavra de Deus. O jejum é para se abster de alimentação, de alguma coisa que vem para fortalecer a carne. Então, se você ou eu estivermos nos alimentando um alimento sólido e dissermos que estamos jejuando, o nosso jejum não vai surtir o efeito. Então ele precisa se abster deste alimento sólido. Já encontrei pessoas que dizem que eu gosto muito de jejum, parece até engraçado,
isso que eu vou dizer, mas já ouvi pessoas dizer que gosta muito de jejuar quando vai dormir, porque ele se alimenta, passa a noite dormindo, e aí jejuou durante a noite. Não, ele está num momento de descanso do seu corpo, ele não está jejuando. Há um pensamento nesse sentido de pessoas que pensam que isso é um tipo de jejum, e não é. É um descanso noturno do corpo. Ou se for diuturno, não sei mais. Eu comer, me alimentar, e ir dormir e dizer que eu estou jejuando, isso não tem base bíblica para poder dizer que isso é concreto. Não é. Não é de forma nenhuma. Então, que nós possamos entender estas verdades, que através do conhecimento da palavra de Deus nós poderemos descobrir como vou fazer para estar pronto, preparado para uma ação através do Espírito Santo na nossa vida, para agir contra esses espíritos malignos que muitas vezes se levantam em hora que a gente menos espera. Então, fica aqui esta palavra.